livros mais enigmáticos existentes dentro da espiritualidade, mas ao mesmo tempo esclarecedor, sem dúvidas é o livro de Urântia. Mesmo assim, ele ainda não é tão conhecido por muitos. E por isso esse vídeo pretende apresentá-lo, além de fazer alguns comentários sobre o seu conteúdo e orientar aqueles que já conhecem e têm vontade de ler, ou mesmo os que já leram, mas que ainda têm dúvidas em relação à veracidade do conteúdo. Então, vamos lá. O livro de Urântia é um livro que fala sobre a origem, a história e o destino da humanidade, para onde a gente vai no futuro. Ele responde perguntas sobre Deus, a vida em todo o universo, e inclui uma biografia detalhada da vida e dos ensinamentos de Jesus, falando sobre períodos da vida dele que não estão na Bíblia. O livro de Urântia foi publicado pela primeira vez pela Fundação Urântia, em 1955, e foi escrito por um médico chamado Dr. William Sadler. O Dr. William Sadler é bem famoso. Ele nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, em 1875, que é considerado, dentro do esoterismo, um ano mágico, no qual aconteceram coisas significativas para a espiritualidade mundial, como a fundação da Sociedade Teosófica da Helena Blavatsky, a morte de Eliphas Levi, entre outros acontecimentos, e ele é mais lembrado por ser o ano de nascimento de Aleister Crowley e Carl Jung. E é claro, o Dr. William Sadler. Mas eu já falei sobre isso em vários outros vídeos aqui do canal. Eu só não tinha mencionado antes o Dr. Sadler. Mas agora isso se faz necessário nesse vídeo. Quando jovem, ele estudou teologia e mais tarde se formou em psiquiatria. E foi estudar na Europa, chegando até a estudar com o Sigmund Freud, e fazendo parte do grupo de debates, do qual faziam parte o Freud e o Jung. Depois ele volta para os Estados Unidos, e se torna uma figura importantíssima para a psiquiatria. E ele foi uma das pessoas que começaram a prática da medicina preventiva. Ele escreveu 42 livros, escreveu vários artigos sobre psiquiatria e saúde e deu aula em diversas universidades. Ele se casou com uma médica e os dois passaram a trabalhar juntos. Certo dia, um paciente do casal começou a falar com voz e sotaque diferente enquanto dormia e afirmou ser um visitante extraterrestre numa missão de observação para observar o comportamento da humanidade naquele momento. Obviamente, o Dr. Sadler não acreditou nisso a princípio. Achou que o sujeito era louco ou que estava tentando pregar uma peça nele. E analisou esse paciente com tudo que ele sabia, todo o conhecimento em psicologia e psiquiatria que ele tinha, que ele estudou com o Jung, o Freud, em várias universidades. E no fim de tudo, ele não conseguiu detectar nenhum sinal de loucura ou de fraude no paciente e passou a acreditar. O casal então passou a estudar e anotar todas as informações que a suposta entidade extraterrestre fornecia. Foram feitas várias perguntas para a entidade, que falava através do paciente, que ficou conhecido como sujeito adormecido. O Dr. Sadler tomou cuidado em preservar a identidade desse paciente e o chama de sujeito adormecido. Foram feitas perguntas sobre a vida, sobre o universo, sobre tudo. E em outros momentos, entidades diferentes incorporavam nesse mesmo paciente. E eles foram anotando tudo. Até que várias pessoas foram tomando conhecimento disso e marcando reuniões com o casal, que logo cresceram e se transformaram num fórum, no qual participaram mais de 400 membros, entre 1923 e 1942. A compilação das discussões feitas nesse fórum se transformaram então no livro de Urântia. Urântia porque, para esses seres, o nome do planeta Terra é Urântia. Terra é como a gente que mora aqui chama.
Porque esse nome vem lá da antiguidade, onde acreditavam que só existia céu e terra e que a gente vivia na Terra. E depois esse nome ficou popular, mesmo com a descoberta de outros planetas e tudo mais. Alguns também chamam o planeta de Gaia, a mãe terra da mitologia grega, mas tem o mesmo significado que terra, então só muda o nome. Enfim, a versão original do livro é em inglês arcaico, e ele possui diversas explicações sobre ciência, filosofia, religião e várias outras áreas do conhecimento. Fala de Jesus, Adão e Eva, fala de vários elementos da Bíblia e de livros de outras religiões. Dizem que ele possui mais de 1000 autores, todos sendo entidades extraterrestres. O William Sadler compilou tudo isso, escreveu e publicou, mas não é ele o autor do livro. O interessante é que, quando os fóruns começaram a acontecer, o assunto dos extraterrestres não era nem um pouco popular, e muito menos na visão espiritualista. Esse assunto só ganhou popularidade após a Segunda Guerra Mundial, com a explosão das bombas atômicas, que foi algo que chamou a atenção de seres mais elevados, que passaram a monitorar de perto a humanidade. Aí começou a aparecer disco voador em todo canto. Ainda assim, esses fenômenos eram vistos do ponto de vista material. Em alguns lugares, infelizmente, ainda é até hoje. Então, antes disso, você falar de vida em outros planetas, ainda mais do ponto de vista espiritual, de incorporação desses seres em um paciente, que muito provavelmente era médium, era uma loucura indescritível. A pessoa tinha que ser muito corajosa para falar disso. Tinha, no máximo, o espiritismo. No Livro dos Espíritos, o Allan Kardec já falava de vidas em outros planetas e tudo mais. Mas isso, obviamente, ocupa um espaço pequeno dentro do livro e é algo que, durante muito tempo, foi ignorado. Sem contar que o espiritismo sempre foi mais popular no Brasil. Então, um americano, em plenos anos 30, anos 40, com um currículo acadêmico a ser preservado, falar sobre isso, por muitos, já seria considerado suicídio profissional. Então isso mostra que o Dr. Sadler tinha muita fé no que ele estava fazendo. Eu digo isso porque sempre tem aquele pessoal para falar que foi só por lucro ou para o cara ficar famoso, vender livro e esses papos de sempre, que a gente está acostumado. Esse papo vem principalmente de céticos, mas às vezes até espiritualista fala umas coisas assim. É claro que a gente tem sim que questionar, sempre, isso é o que eu mais prego nesse canal. Mas questionar é bem diferente de apontar o dedo e falar que tudo é mentira. Isso sem contar que a Fundação Urantia, em Chicago, suporta e fomenta a distribuição do livro e traduções para diversas línguas sem qualquer lucro. Porque, segundo eles, isso foi instituído pelos reveladores, por essas entidades extraterrestres. Então já cai por terra o argumento de muitos aí que foi só por lucro. Agora, sobre o livro propriamente dito. O livro de Urantia é um livro bem longo. Ele tem mais de 2000 páginas. Então é necessário gostar bastante de leitura. E ele também é meio complexo de se entender. Ele tem vários conceitos próprios. Ele não é e nem deve ser considerado como uma escritura sagrada de uma nova religião. Os fundamentos dele podem ser encontrados em todas as tradições religiosas do passado ou do presente. Embora alguns grupos de estudos, blogs e canais por aí tentem, às vezes inconscientemente, transformar o conteúdo do livro em uma doutrina ou religião. Acontece que existe um condicionamento cultural para que esse tipo de informação reveladora seja levada para o campo da religião, pelo dogmatismo científico, mas ele é apenas um livro que deve ser lido livremente. O livro de Urantia é mais uma ferramenta de reflexão e transformação da conduta humana. Ele é composto de um prefácio introdutório, seguido por 196 escritos,
divididos em 4 partes. O prefácio é como um guia para a linguagem usada no livro. Essa parte fornece uma explicação para as palavras e frases que servem para designar certos conceitos associados às coisas, aos significados e aos valores da realidade universal dentro do livro. A primeira parte consiste de 31 escritos que abordam o que são considerados os mais altos níveis da criação, começando com o eterno e infinito Pai Universal, a Trindade, que é associada a ele, e a chamada Ilha do Paraíso, o local, se é que dá para chamar assim, ou dimensão, utilizando de outros conceitos, mais primordial da existência. A parte 2 é composta de 25 escritos, referentes à origem, administração e personalidades dos chamados universos locais, que ficam dentro de super-universos, ou seja, falam de outra forma sobre o conceito de multiverso. Nessa parte é apresentado o esquema da ascensão espiritual e progressão de diferentes ordens de seres. A parte 3 inclui 48 escritos, que compilam uma ampla história da Terra, apresentando uma explicação da origem, finalidade, evolução e destino do nosso planeta e dos seus habitantes. E tem mais 77 escritos que compõem a parte 4, na qual são narrados a vida e os ensinamentos de Jesus, com informações sobre sua infância, adolescência, vida familiar, ministério público e os eventos que levaram à sua crucificação, morte e ressurreição. Na sequência são contadas as suas aparições depois da ressurreição. É uma verdadeira biografia dele, com detalhes. É claro que isso é narrado sob o ponto de vista e utilizando os conceitos e linguagem do próprio livro de Urântia. Ainda assim, é o relato mais completo sobre Jesus até hoje escrito. Agora, nem todos acreditam no conteúdo do livro de Urântia, mas muitas pessoas leem suas passagens para buscar inspiração. Outros o leem como uma forma de ficção científica, algo fantasioso. Mas no meu ponto particular, esse livro não foi e nem poderia ter sido escrito por seres deste planeta. Ele fala sobre vários conceitos que os espiritualistas já estão acostumados, como mônadas, diferentes planos de existência. Ele fala até sobre uma vindoura era da luz. Assim como os escritos da Helena Blavatsky ou do Ryo Hokawa, que falam sobre alguns conceitos se utilizando de outros termos e pontos de vista, se a gente souber dar uma peneirada, vê que fala o mesmo que outras vertentes espiritualistas e religiões também falam, apenas de outra forma. Inclusive existem evidências e previsões científicas no livro de Urântia que foram reveladas muito antes da humanidade descobrir através de estudos. Tem diversas afirmações que foram comprovadas décadas depois da sua publicação por cientistas renomados e ganhadores de prêmio Nobel, e várias que ainda não foram descobertas. Por exemplo, a teoria da Pangeia, que só foi aceita no meio científico na década de 60, mas o livro de Urântia, nos anos 40 ou 50, quando foi publicado, já falava disso. Os braços da Via Láctea, que sempre foi representada com 4, e o livro de Urântia diz que a Via Láctea só tem 2 braços. E a ciência caminha nesse sentido. A descoberta do túmulo de São Filipe, e várias outras descobertas científicas que foram feitas muito depois da publicação do livro. Se eu ficar falando aqui, dá outro vídeo inteiro. Eu só peguei algumas aqui de forma aleatória para exemplificar. Então, que tem algo espiritual com esse livro, tem. Agora, existe uma grande influência da Bíblia no livro de Urântia. O próprio Dr. Sadler era religioso. Assim como a própria doutrina espírita teve base nesse molde,
O livro de Urântia fala sobre muita coisa e muitos conceitos de um ponto de vista cristão, porque a maior parte do mundo na época era cristão, na verdade é até hoje. Então é possível que as entidades que apresentaram o livro tenham trabalhado em cima do cristianismo, ao invés de apresentar conceitos totalmente inéditos, porque assim seria mais fácil dos humanos assimilarem. Mas falando sobre hoje em dia, sob o ponto de vista da espiritualidade universalista, se você pega o livro de Urântia e retira a parte cristã, a questão dos extraterrestres pode ser comparada com os mestres ascensionados, a grande fraternidade branca. Você pode ter um comparativo aí com conceitos espíritas, com o modelo do Projeto Terra, do professor Laércio Fonseca. Aí cabe a cada um que lê interpretar da sua forma e tentar mesclar os conceitos das diversas vertentes espiritualistas. Eu acredito que todas as crenças, religiões e vertentes espirituais possuem partes fragmentadas da verdade universal. Basta nós estudarmos um pouco de tudo e organizarmos nossos pensamentos. Não existe nenhuma verdade universal, única, exclusiva. O que existem são pontos de vista. Nenhum ser humano pode afirmar com certeza absoluta que uma religião, modelo ou mesmo um livro possui a verdade absoluta. Por isso eu recomendo a vocês fortemente a leitura do livro de Urântia. Eu acredito que é um livro que deve ser lido por estudiosos da espiritualidade. É só tomarem cuidado com a sua interpretação, assim como a Bíblia, que é mal interpretada já faz séculos. Leiam e tirem suas conclusões. Muitas pessoas ao redor do mundo disseram que ler o livro de Urântia os inspirou profundamente a alcançar níveis mais profundos de crescimento espiritual. Isso deu para essas pessoas um novo significado para a vida e o desejo de estar a serviço do seu próximo, da humanidade. Por isso eu encorajo vocês a lerem também. Para quem tem preguiça de ler, infelizmente não existe nenhum filme, Mas existem palestras no YouTube que vocês podem assistir sem problema nenhum, onde são expostas o conteúdo do livro. Agora, cuidado, que geralmente essas palestras possuem a interpretação dos palestrantes. Mas eles mesmos deixam claro isso, sem tentar forçar nada. Essas palestras são mais uma introdução, mas só elas já dão uma boa luz. Então eu recomendo que leiam o livro, comprem ele ou baixem em PDF mesmo, é facinho de achar, e ou vejam as palestras. E quem não quiser fazer nada disso também sinta-se livre. Só pelo que foi apresentado aqui, pelo menos quando você ouvir falar em uma conversa sobre o livro de Urântia, não vai ficar boiando, vai saber do que se trata, mesmo sem conhecer o conteúdo. Mas a leitura por si só será fantástica, eu garanto isso. Mas então é isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o like aí, porque senão o YouTube para de te enviar os vídeos. Verifiquem o sininho também. E se você chegou agora no canal através desse vídeo, se inscreve aí que tem muita coisa boa aqui. Até o próximo vídeo. Gratidão.